Olá pessoal, bem-vindos ao quadro. Na última aula nós vimos o que é um prisma e começamos a desenvolver algumas fórmulas. Eu disse a vocês que o desvio angular, que é este ângulo que nós chamamos de delta, é igual à soma dos ângulos delta 1 e delta 2. Disse também que delta 1 é igual ao ângulo de incidência 1 menos o ângulo de refração 1 e que delta 2 é igual ao ângulo de refração 2 menos o ângulo de incidência 2. E eu terminei a aula dizendo a vocês que o ângulo A é igual à soma dos ângulos R1 e R2. Vamos ver o porquê? Observe essa imagem. O ângulo A é interno a esse quadrilátero que eu vou destacar aqui para vocês em laranja, ok? A normal forma com a face do prisma um ângulo de 90 graus. Isso significa que este ângulo que está aqui interno também vale 90 graus, uma vez que este ângulo todo representa 180 graus. Os ângulos internos de um quadrilátero somam 360 graus. Se nós temos aqui 90 mais 90, faltam apenas 180. 180 será a soma deste ângulo com o ângulo A. Se aqui vale A, isso significa que este ângulo vale 180 menos A. Concordam? Olhando agora para essa reta que cruza com essa segunda reta, este ângulo todo vale 180 graus. Se este pedacinho aqui vale 180 menos A, isso significa que este pedacinho aqui vale A. Voltando para o nosso desenho, está aqui marcado o ângulo A, que nós acabamos de descobrir, ok? Então, o que nós temos para o cálculo do delta? O delta é igual a delta 1 mais delta 2. O delta 1 nós vemos que vale I1 menos R1. E o delta 2 vale I2 menos R2. Vou continuar em branco porque fica mais fácil para vocês visualizarem. Eu vou reescrever a equação de cima de forma mais organizada. I1 mais I2 menos R1 mais R2. Então, eu posso reescrever que o desvio angular é igual ao ângulo de incidência 1 mais I2 menos o ângulo de refringência, uma vez que A é igual à soma dos ângulos R1 mais R2. Esta aqui é a fórmula do desvio angular. Agora, vamos pensar em que condições esse desvio angular seria mínimo. Eu digo a vocês que o desvio angular será mínimo quando o ângulo I1 for praticamente igual a I2 e também quando o ângulo R1 for praticamente igual a R2. Daí nós teremos que o A, que é igual à soma de R1 mais R2, será aproximadamente igual a 2 vezes R, e que desvio angular mínimo será igual a 2 vezes I menos A, sendo que 2 vezes I equivale à soma dos ângulos I que nós vimos na fórmula anterior. Pensando nisso, vamos considerar um exemplo. Imagine que o desvio angular mínimo sofrido por um raio que atravessa por um prisma é igual a 30 graus e que este prisma tem um ângulo de refringência igual a 60 graus. Vamos calcular o valor dos ângulos I e o valor do ângulo R para este caso. Se o desvio angular mínimo é igual a 2i menos A, substituindo os valores que nós conhecemos, nós podemos escrever que 2i será igual a 90 graus. Isso significa que I vale 45 graus. Então, aqui no lugar de I, nós vamos escrever 45 graus. Como o ângulo A é igual a 2 vezes R, e esse ângulo A vale 60 graus,
nós podemos dizer que o R vale 30 graus, que é 60 dividido por 2. Conhecendo os ângulos de incidência e de refração, nós podemos determinar o índice de refração interno ao prisma. Vou chamar esse meio aqui interno ao prisma de meio 2. E nós vamos considerar que o meio externo é o ar. Para calcular o índice de refração, nós vamos utilizar novamente a equação de Snell, em que o índice de refração do meio 1 vezes o seno do ângulo de incidência é igual ao índice de refração do meio 2 vezes o seno do ângulo de refração. O meio 1 é o ar, o índice de refração do ar é igual a 1, vezes o seno de I. I, no nosso exemplo, é igual a 45. O seno de 45 vale raiz de 2 sobre 2. Isso é igual ao índice de refração do meio 2, que nós queremos descobrir, vezes o seno do ângulo de refração, que é o ângulo de 30 graus. Relembrando que a lei de Snell é aplicada para apenas um par de ângulos, sendo um ângulo incidente e o correspondente ângulo de refração. Então, aqui nós estamos calculando olhando para apenas uma das faces do prisma, mas o resultado seria o mesmo se nós escolhêssemos a outra face, ok? Continuando, o seno do ângulo R é o seno de 30 graus, que é igual a meio. Sendo assim, o índice de refração do meio 2 é igual a raiz de 2 sobre 2 vezes 2, simplificando, o índice de refração do meio 2 será igual a raiz de 2. Espero que vocês tenham compreendido. Bons estudos!